Os wearables, dispositivos vestíveis, estão despertando cada vez mais o interesse dos brasileiros. Segundo a Corporação Internacional de Dados, IDC, a venda de produtos como smartwatches, fones de ouvido e pulseiras inteligentes está cada vez maior. Esses dispositivos possuem funções, tais como monitoramento da saúde e acesso a diversos aplicativos. Tivemos trimestres no qual superou recorde de vendas, alguns fabricantes reportando recorde de vendas historicamente por conta justamente da prática de atividades físicas. Então, ou seja, as pessoas compravam uma bicicleta ou até mesmo começaram a praticar corridas e foram em busca de um device para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento físico e o acompanhamento de saúde também. Então, houve uma aceleração aí por conta da pandemia, há uma tendência no ano de 2021 para que isso também continue. Faz um acompanhamento todo dos meus passos, das minhas corridas, das minhas atividades físicas. Também o controle do batimento cardíaco, do dia, ele te dá toda a posição diária. Ele também faz um controle do sono, que me interessa também acompanhar quantas horas eu dormia, sono leve, sono profundo. Então, foram essas as razões básicas porque eu comprei esse aparelho. Os dispositivos vestíveis coletam dados pessoais, mas nem sempre os consumidores sabem para que ou onde essas informações estão sendo usadas. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor justamente para garantir a privacidade dos usuários, os protegendo contra o uso indevido de seus dados. Então, hoje, as pessoas elas estão muito mais focadas no que uma tecnologia pode te oferecer e pode te ajudar no seu dia a dia, ou até mesmo substituindo uma outra tecnologia, ou conectando com outras tecnologias, como o próprio IoT, do que mesmo uma preocupação com armazenamento de dados em si. Há uma fatia que se preocupa mais, de uma maneira mais forte com essa questão, mas falando numa massa como um todo, da sociedade como um todo, isso acaba sendo um recurso não tão preocupante por parte do usuário no momento de escolha do seu próximo device. Em âmbito institucional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez uma parceria com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, para fiscalização e para acompanhamento dos incidentes de segurança em matéria de proteção de dados. Nesse sentido, o titular que teve seus dados vazados pode demandar um dos órgãos de defesa do consumidor para as providências cabíveis. Há uma preocupação muito grande com essa questão de armazenamento de dados. Nós temos aí um exemplo claro hoje do próprio WhatsApp, né? A partir do momento que o WhatsApp entrou com essa atualização aí de você poder autorizar com que os seus dados sejam fornecidos em outras plataformas de uso, acabou até aumentando outros tipos de aplicativos que possuem uma segurança de dados mais avançadas em outros aplicativos, né? Hoje já é possível ver, por exemplo, um Telegram e outros aplicativos de mensagem sendo baixados de uma maneira mais forte após essa divulgação do próprio WhatsApp. Então há uma preocupação por parte do consumidor final, mas há uma preocupação a partir do momento no qual isso é exposto para o consumidor final. Em um levantamento realizado pelo portal, 61,5% dos participantes responderam que utilizam wearables em suas atividades cotidianas, sendo os principais motivos de sua utilização a extensão do celular e a prática esportiva. No entanto, entre os usuários, apenas 14,6% afirmam ter conhecimento sobre o funcionamento do compartilhamento de dados. Já, entre aqueles que não possuem wearables, o maior obstáculo da sua utilização é o alto preço dos aparelhos. O medo do compartilhamento de dados aparece apenas em 7,8% das respostas, sendo a menor preocupação entre todas as disponíveis na pesquisa. Inicialmente, a primeira medida a ser tomada pelo titular ao perceber que seus dados foram vazados é relativa aos procedimentos de segurança. Ele deve alterar as suas senhas, comunicar aos controladores sobre um incidente, verificar as suas contas bancárias e os cartões de crédito. Além disso, recomenda-se para a reparação dos danos causados pelos malwares que o titular utilize programas de computador para essa segurança, como os antivírus. Em âmbito penal, recomenda-se a realização de um boletim de ocorrência em caso de vazamento de documentos pessoais.
Por fim, caso o titular tenha sofrido um dano, há a possibilidade de reparação civil, patrimonial ou extrapatrimonial pelo vazamento dos dados. É evidente que os wearables são ferramentas úteis, que podem facilitar as atividades cotidianas. No entanto, embora não seja a maior preocupação dos consumidores, o armazenamento de dados existe e a conscientização sobre os riscos dos produtos é fundamental.